Estou aqui com o líder da oposição, deputado Edivaldo Magalhães, para falar de vários assuntos. Por isso eu vou encurtar a conversa nesse momento, vou partir logo para ele. Deputado, como é que está essa discussão, os acordos aí para votar a LDO da tarde de hoje ainda? Olha, a LDO, depois de todos os vais e vens de conversas, né, ela virou, digamos, o ponto principal da atenção do parlamento nos últimos 15 dias. Né? Nós provocamos conversa com todos os poderes, com todos os órgãos, isso inclusive de forma inédita, né? Porque antes você tinha acordos em torno do orçamento e a LDO passava meio que despercebida. Agora nós resolvemos fazer uma discussão da LDO. E estamos finalizando os entendimentos em torno da LDO em cima de 2 pontos. O primeiro deles é com relação a movimentação que foi feita, que ganhou muita adesão da casa, que é da Defensoria Pública. Né? Certamente estamos encontrando uma negociação que envolve o próprio Executivo, a própria Secretaria da Fazenda, que, digamos, contempla os defensores públicos sem haver alteração de percentual. Como isso é possível, deputado? Aumentando o orçamento, né, através de suplementações. Então, essa digamos assim, o ponto de consenso que nós estamos encontrando, que contempla politicamente o apoio que a Assembleia trouxe para essa causa, em função da necessidade de interiorização do atendimento da Defensoria, que é uma reivindicação de todos os deputados, e também de não se fazer alterações em percentuais nesse momento que é delicado de início de mandato. Portanto, você encontra, como se diz assim, o caminho do meio. Né? E o entendimento contemplou a própria direção do órgão, se contempla a direção do órgão, também contempla a base parlamentar como um todo aqui, que assinou e subscreveu o requerimento da deputada Antônia Salles, que foram 24 deputados. O segundo ponto, que aí está em construção, vamos ainda, digamos, bater cabeça sobre isso, que é dar transparência maior à fórmula do cálculo dos repasses dos poderes nos percentuais que existem hoje. Há muita dúvida sobre o que entra, o que sai, e a reivindicação principal que nós temos levantado na discussão é o seguinte: então vamos escrever a regra. Se a regra é clara, todos saberão fazer a conta. Essa é a discussão principal que ainda precisa ser vencida no texto que nós vamos apreciar mais tarde. Mas votam hoje ainda? Hoje nós vamos votar a LDO. Eu queria saber, deputado, a respeito daquela reunião de ontem. Eu queria suas impressões a respeito daquela oitiva do secretário de Agricultura. Olha, o debate com o secretário foi um debate muito direto, aberto, transparente, né? Das 3 questões que foram levantadas, que envolveria as denúncias, né, que foram veiculadas, inclusive, de corretagem de terra, isso não foi, digamos, pelo menos na audiência confirmado. A outra questão, que era a relação com os servidores, que é uma questão muito difusa também, portanto, fica sem objetividade para a discussão, mas teve uma materialidade, né? Que é a nomeação de alguém que é sócia de uma empresa que está prestando serviço, inclusive com contratos ativos no município de Plácido de Castro. Na medida em que o secretário toma conhecimento da comprovação de um ato, ele precisa desdobrar. Portanto, a partir de ontem, ele teve conhecimento, né? Nós estamos oficiando do ponto de vista documental a ele como secretário, titular e ordenador de despesa para que tome as providências. Porque até ontem, no momento da oitiva, ele poderia alegar, como alegou, que não tinha conhecimento de que aquele contrato estava ativo. Na medida que ele toma conhecimento, então ele precisa tomar providências. Que providências ele tem que tomar? A providência principal é de que há uma ilegalidade na nomeação. Então, deverá haver alteração da nomeação, portanto, a destituição. Outro assunto, deputado, é com relação a esse selo, né, que a gente teve aqui uma sessão solene hoje, bem interessante, inclusive com a presença de figuras históricas como o Lhé. Como é que é isso? Olha, a Assembleia já há algum tempo vem sendo um ponto de resgate de parte importante da história do Acre. A figura do Galvez sempre foi tratada ao longo dos anos meio que como um folclore. Tanto é que não existia nada no Acre que desse o endereço
a um republicano, que foi presidente do Estado Independente do Acre, né? O Luiz Galvez. Nós tínhamos aí um hotel com o nome, né, de imperador, mas não de um republicano, que inclusive contrasta com a história bela do nosso Galvez. E agora, dia 14, né, nós estamos completando 120 anos que o Acre foi decretado como um Estado independente, portanto um país com uma Constituição, com um selo. E o Lhé puxou esse movimento da gente resgatar a história e fazer o lançamento de um selo. Então aqui a presença dos Correios, né, fazendo hoje o lançamento desse selo que faz com que a gente possa olhar para a nossa história. É sempre muito importante que a gente se encontre com as nossas raízes, com a nossa identidade. O Acre tem uma bela história e a gente não pode esquecer dessa história. A Assembleia já escreveu, através dos painéis de machetaria, no seu plenário, né, as caricaturas dessa história. Nós temos no hall de chegada da Assembleia a estátua do Galvez, né, para homenagear aquele que foi o primeiro legislador do Acre, né, que escreveu a primeira Constituição, e hoje a gente resgata com o selo. Muito obrigada, deputado Edivaldo Magalhães, que amanhã vai estar de recesso, né? Porque a Assembleia entra de recesso amanhã e só volta dia 31 deste mês. Aqui no Notícias da Hora você sempre sabe de tudo em primeira mão. Terminou, chefe. Ao vivo.